TV Unifor. Eu peço que todos deixem suas câmeras e microfones desligadas, façam perguntas aqui no chat, que ao final o nosso convidado vai responder. Para iniciar essa nossa semana, esse nosso evento, esse nosso papo, nós vamos ouvir agora o depoimento da gerente da biblioteca da Unifor, a Leonília Lessa. Se liga aí no que ela falou para a gente. Temos várias datas comemorativas aos livros e às bibliotecas. Dia Nacional do Livro Infantil, Dia Internacional do Livro, Semana Nacional do Livro e da Biblioteca. Durante a Semana da Biblioteca, apresentaremos produtos e serviços que a biblioteca oferece à sua comunidade. Lembrando que durante toda a pandemia, a biblioteca manteve-se em ação, ofertando capacitações, orientações para alunos e professores. Convidamos toda a comunidade a nos conhecer detalhadamente no site e blog da biblioteca. Consulte também as redes sociais da Unifor. Aproveitem essa programação, ela será muito rica. Bom, gente, o professor Sidney, ele é o nosso palestrante, ele tem pós-doutorado na Universidade de Częstochowa, ele ministrou aulas na Rússia, na Índia, Polônia, Hungria e na República Tcheca. Ele pesquisa sobre a relação entre criminalidade e educação, utilizando ferramentas de tratamentos e análise de dados empíricos. Ele é doutor e mestre em Direito, especialista em Direito Público com área de concentração em Direito Constitucional e Direito Processual. Professor, obrigada por aceitar o nosso convite e abordar esse assunto tão rico e tão importante para os dias de hoje. Lembrando que todas as dúvidas, todas as perguntas, vocês podem deixar aqui no comentário que o professor Sidney vai responder ao final, tá bom? Professor, passo a palavra para você e pode começar. Tá ótimo. Bom dia a todos. Bom dia, Bruna. Bom dia, professora Leonília, professora Maria do Carmo. Bom dia a todos os alunos. Obrigado por me receberem. Obrigado por estar aqui. Tenho certeza que vai ser uma manhã tão produtiva, porque todos nós somos produtores de conteúdo. Enquanto produtores de conteúdo nas mídias sociais, a gente precisa saber quais são os nossos direitos. Se é que a gente tem esses direitos, ou pode ser que a gente renuncie, são coisas que a gente vai discutir hoje. Bruna, gostei muito da pronúncia da cidade onde eu fiz, da cidade não, da universidade, que também é o nome da cidade, onde eu fiz pós-doutoramento, foi muito bacana, é Częstochowa, é uma língua mais eslava, o polonês, então tem um uso de uma parte da garganta que a gente não usa tanto, né, que é esse R, gostei bastante, e é isso. Então, turma, vamos conversar hoje sobre direitos autorais nas mídias sociais. Eu acho que ninguém tem dúvida a quantidade de stories, a quantidade de publicidade que a gente, de conteúdo que a gente passou a produzir no Instagram por conta da pandemia. Então, eu tenho certeza que nesse feriado agora, de ontem, você fez fotos icônicas, você fez aquela foto maravilhosa, você postou no Instagram, no Facebook, você criou uma coreografia do TikTok, e tudo isso tem a ver com direitos autorais. Direitos autorais que ele pode ser dividido em duas partes. O direito de paternidade da obra, que a gente chama de direitos morais do autor, e também o direito patrimonial da obra. Então, será que você inventou essa coreografia, postou no TikTok, você fez aquela foto, colocou no Instagram, no Facebook, você compartilhou não pelo Stories, mas compartilhou pelo Direct. Será que nesse caso você tem ou não direito de pedir para o Instagram, ou para o TikTok, ou mesmo para o YouTube? Estou vendo que essa aula está sendo gravada, essa aula vai para o YouTube. Será que a gente tem direito de exigir dessas grandes corporações o nosso direito patrimonial? E é isso, então, que a gente vai estudar. A gente vai conversar também sobre questões relacionadas a por que o perfil meu, ou de outra pessoa, ou do Google Gloss, eles são bloqueados. Quando você vê nas mídias que o perfil do Google Gloss, que o perfil daquela celebridade, ela foi bloqueada, eu falo do Google Gloss porque é o exemplo mais recente, é exatamente, muito provavelmente, porque violou o direito autoral. Então, vamos conversar sobre isso, e esse é o objetivo da nossa palestra,
E o objetivo da nossa palestra também é a gente discutir como essa lei, que é a Lei 9610 de 98, ela precisa ser atualizada para os dias atuais. A gente diz que os direitos autorais aqui no Brasil são direitos muito restritivos. São direitos muito restritivos porque a nossa lei protege demais o autor, que, a bem da verdade, quem acaba sendo mais protegido, vocês vão perceber, é a editora, é o Warner Bros., é a gravadora, elas que realmente exercem mais assim, a proteção do direito autoral, e são poucas as limitações que a lei do direito de autor traz. Essas limitações são partes que a gente vai poder utilizar a obra de alguém sem precisar pagar direito autoral para ninguém. Então, quais são os objetivos da nossa palestra? Nosso objetivo é entender essa lei de direito autoral, entender se o conteúdo que você produz e publica nas mídias sociais é ou não protegido pelos direitos autorais e também discutir essas limitações do direito autoral. São esses 3 objetivos e, obviamente, como eu até falei na entrevista, né, para essa palestra que eu fiz com a TV Unifor, fiz com a Sâmia, é assim, a Unifor, ela tem uma biblioteca riquíssima. Se você gosta de ler, se você gosta de viajar, se você gosta de ter conhecimento, visite a biblioteca da Unifor. E a Unifor, não só os livros, a estrutura é um diferencial, como as pessoas que lá trabalham. Então a gente tem a Miriam, tem a professora Leonília, tem um conjunto de funcionários excelentes, bem treinados, e que fazem serviço em prol da ciência, em prol do conhecimento. Ele oferta, por exemplo, para a comunidade acadêmica, serviços de busca de fonte. Então, às vezes, você quer pesquisar, você está fazendo mestrado, doutorado, e quer pesquisar um tema bem específico para colocar na sua dissertação, na sua tese, e você não acha, você pode tentar agendar um serviço com o pessoal da biblioteca da Unifor, eu digo porque eu mesmo fiz isso, e eles pesquisam e dizem, olha, quais são as línguas que você consegue entender? Aí você diz francês, polonês, inglês, e eles saem fazendo essa busca mundial. É incrível. Sem contar também com a biblioteca digital, que é acessível pela Unifor Online. Então você entra em biblioteca digital, tem lá Velex, periódico CAPES, tem lá também a minha biblioteca, onde você tem livros atualizadíssimos e que você tem acesso onde quer que esteja. Já que a gente está em pandemia, né? Então, nada mais apropriado do que a gente ter esses livros na versão digital, muito embora o livro físico também faz a sua falta, né? Então é isso. Turma, voltando a falar então um pouco sobre direito autoral. O conteúdo que você produz nas mídias sociais, ele é sim protegido pelo direito autoral, mas vamos entender o que é isso. O direito autoral, ele basicamente protege as criações do espírito humano. Criações do espírito humano que pode ser uma coreografia, uma foto, um filme, uma poesia, um mito que você cria, um livro, um programa de computador, um desenho, uma pintura, uma gravura. Então, toda criação do espírito humano, quando você manifesta em algo, quando você publiciza, sai, deixa de ser só uma ideia e vai para algo que a gente pode perceber, pode publicizar, ganha a proteção do direito de autor. Então, eu tenho uma ideia de fazer um desenho, eu faço esse desenho, uma pintura, uma coreografia. Enquanto é só ideia, não tem proteção. Mas depois que você manifesta essa ideia, seja numa forma tangível, como uma poesia, uma pintura que você pega, seja numa forma intangível, como uma música que a gente ouve, como um filme, né, que a gente vê que aí é mais tangível, ou então uma coreografia que você faz. Então, quando essa sua criação, quando a criação do seu espírito sai e se manifesta, ganha a proteção do direito autoral. Então, você no feriado, estava sem fazer nada, viu uma paisagem bonita, resolveu bater a foto. A partir do momento que você bateu aquela foto, ainda que você não venha imprimir aquela foto já está resguardada pelos direitos autorais. E vem a nossa Constituição e diz que no artigo 5º, e ela vai dizer no artigo 5º, 27, inciso 27, ela vai falar que ao autor pertence o direito exclusivo de utilização da obra que ele criou, dessa criação do espírito humano, pode ser a foto, a coreografia, pode ser o desenho, a pintura, a poesia, o livro. Então, ao autor, a pessoa que criou, pertence o direito exclusivo de utilização daquela obra, de publicação daquela obra, de reprodução daquela obra. Então, a partir do momento em que você tem uma ideia, aquela ideia mágica, vou postar no TikTok, vou postar no Instagram,
aquela foto bafônica, né, como diz, eu acho que bafônica até já é um termo que está bem desatualizado. Quando você tem aquela foto, aquele livro, aquela criação que saiu do seu espírito, que você colocou no meio, tangível ou intangível, como uma música, aí você ganha o direito exclusivo de utilizar, publicar e reproduzir. Daí porque, se uma celebridade, e aí, como eu disse o exemplo, tem o Hugo Gloss, mas também teve um Instagram de uma ex-BBB, Ana Clara, que ela publicou cantando um karaokê. Se o Instagram de uma celebridade, ou mesmo se o seu Instagram publica algo que é de outra pessoa, publica uma foto que é de outra pessoa, publica um texto que é de outra pessoa, sem autorização daquela pessoa, o seu Instagram pode ser bloqueado. E isso acontece, primeiro, porque você está usando a obra de alguém sem autorização daquela pessoa. E aquela pessoa, ou mesmo você, pode denunciar aquela violação do direito autoral. Então, no caso em que o Hugo Gloss teve o Instagram dele bloqueado, foi porque ele publicou uma foto da Beyoncé no Coachella, que foi um show. E aí, quando ele publicou, o fotógrafo, a empresa que representa o fotógrafo, denunciou a conta dele e a conta dele ficou temporariamente bloqueada. Então, essas contas que são temporariamente bloqueadas, muito provavelmente, elas são bloqueadas por violação de direito autoral. Existem outras formas da sua conta no Instagram, no YouTube, no WhatsApp, elas serem bloqueadas também, se você não tiver não cumprir as regras de comportamento que eles colocam lá no termo de uso. E tudo isso está na política de privacidade, tudo isso está no termo de uso. Aí você pode me perguntar, professor, quer dizer então que quando eu faço uma dancinha no TikTok, eu criei aquela coreografia, isso você criou, e aquela coreografia, em tese, está protegida pelo direito autoral, né? Agora, quando eu faço uma dancinha no TikTok, que eu criei aquela coreografia, tem uma música por trás. E o senhor acabou de falar que aquela música por trás, que não fui eu que criei, ela é protegida pelos direitos autorais, não é isso? Sim. E aí, como é que fica a sua dancinha? Em cima disso, você pode fazer duas perguntas. Professor, se eu criei aquela coreografia, aquela dancinha, aquela foto bafônica, se eu tenho um blog e eu escrevo um texto, e tudo isso é protegido pelo direito autoral, por que eu não estou recebendo dinheiro por isso? É a sua primeira pergunta que você pode me fazer. E, de repente, se você está lá dançando uma música que não foi você que tocou, mas está sendo reproduzida, essa música que é de outro autor, por que seu TikTok não foi bloqueado, já que você está fazendo a dança de uma música e essa música foi criada por outra pessoa e você não está pagando a outra pessoa para poder dançar aquela música e publicizar? Exatamente, e aí eu respondo por dois motivos. A gente vai ver o termo de consentimento do Instagram. E você vai perceber que nesse termo de consentimento do Instagram, você, ao acessar o serviço que muitas vezes você acha que é gratuito, você consente com uma série de coisas. Entre essas coisas que você consente para o Instagram, por exemplo, é que o Instagram possa usar a sua criação, seja o seu vídeo, seja a sua foto, sem lhe pagar direito autoral nenhum. Porque o direito do autor, que ele é um ramo da propriedade intelectual, então propriedade intelectual é um gênero com duas espécies, que é o direito do autor e também é a propriedade industrial, que a gente não vai trabalhar aqui. Então o direito do autor, que ele é uma espécie da propriedade intelectual, ele é dividido em duas partes. O direito patrimonial do autor e o direito moral do autor. O direito moral do autor, esse é inalienável. O direito moral do autor é irrenunciável. O direito moral do autor, e isso está até no artigo 27 da Lei de Direitos Autorais, que é a Lei 9610 de 98, esse direito moral do autor é o direito de paternidade da obra, por exemplo. Então, nunca o Facebook, o Instagram, vai poder pegar uma foto que você publicou e dizer que foi ele que fez. Nunca ele vai poder pegar um texto do Twitter, por exemplo, e dizer que foi ele que fez. Ou um texto do Facebook, por exemplo. Mas o que é que ele vai poder fazer? Ele vai poder
usar aquela sua foto, aquela sua dança, aquele seu vídeo, indicando sempre a fonte, que é você, sem lhe pagar direito autoral nenhum. E por que ele pode fazer isso? Porque para usar o serviço do Instagram, para usar o serviço do Facebook, do WhatsApp, você consente com isso. Você consente que tudo aquilo que você venha a publicar, o Instagram, essa mídia social, ela vai poder utilizar sem te pagar direito patrimonial nenhum. Então, o direito autoral, como eu falei, ele é dividido em duas partes. O direito moral, que é de você pertencer àquela obra, reivindicar aquela obra. Então, por exemplo, eu postei uma poesia no Facebook. O direito de eu ter meu nome atrelado àquela poesia é um direito decorrente do direito autoral, que é o direito moral. Então, eu sempre, se você copiar e colar minha poesia e colocar no seu trabalho como se fosse sua, eu posso ir lá e reivindicar a paternidade da obra. Esse é o direito moral. O direito moral, que é esse direito, tem outras vertentes, mas é principalmente esse direito, de você ter seu nome atrelado à obra que você criou, ele é irrenunciável. Você não renuncia. Ele é inalienável. O que você pode fazer é ceder de maneira gratuita ou onerosa o seu direito patrimonial. E o direito patrimonial é exatamente o direito decorrente de terceiros que não criaram a obra de publicar, de utilizar a sua obra. Então eu criei uma música. E aí eu quero que você quer tocar a sua música no seu Instagram, você quer tocar a sua música na sua festa, na sua loja, na sua academia. Eu posso ceder o meu direito de você tocar essa música de maneira gratuita. Então pode dizer, pode tocar essa música, não tem problema não. Tem até uma banda Teatro Mágico, não sei se você já ouviu falar, e ela sai distribuindo as músicas dela de maneira gratuita na internet. Então, se é de maneira gratuita, não tem problema, você pode utilizar. Agora, como o artista ele precisa de dinheiro para viver, na grande maioria das vezes, não só o artista, como todo mundo, mas na grande maioria das vezes, o artista ele vem a cobrar pela utilização daquela obra. E aí, o direito que você pode renunciar é exatamente esse patrimonial. Você pode ceder a sua obra para um terceiro utilizar de maneira gratuita ou onerosa. Agora, sempre quando você utilizar a obra de alguém, você tem que indicar devidamente a fonte. E para isso eu faço um paralelo nos trabalhos acadêmicos, hein? Nunca copie nada de ninguém, porque você pode incorrer no crime de violação de direito autoral. Mas isso é outra conversa que eu chego já lá. O que a gente está discutindo aqui é as suas duas perguntas depois que você faz aquela dancinha no TikTok. Então você criou a coreografia, aquela coreografia é sua. Aquela coreografia tem a proteção do direito autoral. Ótimo. Mas por que então você não recebe do TikTok por ter criado aquela coreografia? Porque no momento em que você faz a adesão àquela plataforma, àquela mídia digital, você consente que não só o conteúdo que você vai publicar, você está renunciando ao seu direito patrimonial, ou seja, ninguém vai lhe pagar nada por aquilo, como também você consente que o próprio TikTok possa usar a sua mídia de qualquer forma, mas ele tem que indicar que foi você. Professor, então uma foto que eu postei no Facebook, o Facebook pode utilizar? Pode. Por quê? Porque você consentiu isso no momento que você fez a adesão. Então, professor, aquela dancinha, pode o TikTok ir lá e divulgar para outras pessoas? Pode. Sem me pagar? Sim. Por quê? Porque você consente em fazer aquilo. Você não consente que ele não indique que foi você que criou, que aí é o direito moral à obra. Mas você consente, você renuncia o seu direito patrimonial àquela obra. Então essa foi a primeira pergunta. Por que que a maioria de nós, né, já que se você não for uma celebridade, por que que você não ganha do Instagram, do TikTok, do Facebook, do WhatsApp, por aquela foto? Exatamente porque você consente que seja utilizado. E mesmo você sendo celebridade, aí em alguns cantos, como no YouTube, você pode monetarizar os seus vídeos. Monetarizar não significa que você não está renunciando ao direito patrimonial. Eu, por exemplo, acabei de dar aula no AB. Então eu gravei minha aula e eu publiquei no YouTube. Eu, quando publico no YouTube, eu renunciei ao meu direito patrimonial. O YouTube pode usar do jeito que ele quiser aquela minha aula, pode publicizar, porque eu aceitei isso. Se eu monetarizar meus vídeos,
meu direito patrimonial eu continuo renunciando. A diferença é que eu faço um contrato com o YouTube que ele vai me pagar certos royalties, certo dinheiro, por conta das propagandas que eu permiti serem inseridas no meu vídeo. Que aí vem a história da monetarização. Então, quando você cria aquela coreografia, quando você cria aquela foto perfeita, quando você coloca um poema no Facebook, nesse caso, você renunciou ao direito patrimonial do autor, de maneira que, e você ainda cedeu para a rede social a possibilidade de usar o seu vídeo, o seu conteúdo que você produziu. E você renunciou a partir do momento que você aceitou os termos de uso. Acho que isso ficou claro. Aí você pode perguntar, professor, e a música? Que eu estava lá dançando, tal, e a música tocando atrás, não fui eu que criei a música. Por que então a minha conta não foi bloqueada, já que eu estou usando a música de outra pessoa e eu não estou pagando pela utilização daquela música? Isso é algo, turma, que as grandes redes sociais, incluindo o Facebook, aí eu entro com o Instagram e o WhatsApp, né, que faz tudo parte do mesmo dono, do mesmo grupo, as grandes redes têm feito várias parcerias, contratos com as grandes gravadoras, como, por exemplo, com o Warner, para possibilitar que você utilize aquela obra musical sem violar direito autoral. Então, quando vai aqueles hits, né, do TikTok, aquelas músicas chiclete que você fica... aquelas músicas chiclete que fica na sua cabeça o dia todinho, ali o TikTok já fez um contrato com a gravadora daquela música para permitir que os usuários do TikTok utilizem aquela música sem violar o direito autoral. Mas, por exemplo, eu, Sidney Soares Filho, que não sou nenhuma celebridade, ou vocês, que a grande maioria acreditam que são celebridades para a família da gente, né? Mas não para o mundo todo. E aí, se a gente, por exemplo, ou sejam grandes celebridades ou não, ou pessoas normais, como a gente, que as celebridades também estão normal, mas é outra discussão. A gente utiliza a música de alguém. Então, eu vou fazer um vídeo, coloco uma música de fundo da obra do Caetano Veloso, que não tem o contrato com o Instagram. O próprio Caetano Veloso pode reivindicar, dizendo que eu estou violando o direito autoral. E o que é que vai acontecer com a minha conta? Vai ficar bloqueada. Então, as músicas que você utiliza nas suas redes sociais, no Instagram, ou mesmo no TikTok, são músicas que são permitidas, porque o próprio Instagram, o TikTok, já fez acordo com a gravadora sobre aquele direito autoral. Mas se eu, por exemplo, faço um vídeo aqui, coloco como música de fundo, uma música que não tem autorização, o Instagram não tem autorização para publicizar, qualquer pessoa pode denunciar que eu estou violando o direito autoral, e também, não só qualquer pessoa pode denunciar, o próprio autor da obra pode denunciar. O que é que vai acontecer com a minha conta? Vai ser bloqueada. Ah, professor, então entendi. Então, quando eu faço coreografia no TikTok, quando eu posto um vídeo no Instagram, quando eu posto um texto no Facebook ou no Twitter, ali tem direito autoral. Tem. Ali tem direito moral da obra, ou seja, ninguém nunca vai poder utilizar aquela obra sem me atribuir a paternidade daquela obra. Sim, em tese. Se alguém utilizar a obra sem o seu consentimento, esse alguém pode cometer o crime de violação de direito autoral que eu faço já já. Então você publicou no Instagram o vídeo, ou a foto, ou escreveu no Facebook ou no Twitter um texto, ou no seu blog, ou mesmo fez a dancinha no TikTok, ali tem direito autoral? Tem. A música que você utiliza para fazer aquele vídeo, seja no Stories do Instagram, do Facebook, ou do TikTok, nesse caso, essas empresas têm acordo com o gravador e por isso que você pode utilizar sem violar o direito autoral nenhum. Professor, o senhor falou que eu publico uma foto e o Instagram e o Facebook podem utilizar, né? Sim, falei exatamente isso. Por quê? Porque você consente nos termos de uso. Tá bom, professor, entendi. Mas esse direito dele utilizar é ad eternum? Ele pode usar o resto da vida? Na verdade, não. Na verdade, ele pode utilizar enquanto você deixa a sua foto publicada. Então, você publicou aquela foto daquele pôr do sol lindo. Algum administrador do Facebook olhou a sua foto, ele pode utilizar onde ele quiser. A partir do momento que você excluir
aí ele deixa de ter o direito de utilizar. Então, professor, quer dizer que quando eu publico algo, eu tô renunciando ao meu direito patrimonial àquela obra, isso, e essas mídias sociais podem utilizar à vontade, é isso? Sim. Então, professor, se eu excluir, elas deixam de poder utilizar. Isso? Sim. Salvo se alguém já tiver compartilhado. Então, eu publiquei aquela foto linda do pôr do sol, e eu renunciei ao meu direito autoral, o Facebook pode utilizar como eu quiser, como ele quiser, até o momento que eu excluo. Beleza. Só que se alguém tiver compartilhado aquela minha foto, e eu permitir que ela compartilhasse, a partir do momento que eu assinei os termos de uso, mesmo que eu venha a excluir aquela minha foto, como a foto já foi compartilhada por um terceiro, e esse terceiro não excluiu a foto, o Facebook vai continuar podendo utilizar aquela foto ad eternum. Então, você deixa de permitir que as mídias sociais utilizem a sua obra, e aí entra a obra, como eu já falei, coreografia, poesia, poema, foto, vídeo. Você deixa de permitir que eles utilizem sem lhe pagar nada a partir do momento que você exclua. Mas se alguém compartilhou a sua foto, aí eles vão poder continuar utilizando até o momento que esse alguém que compartilhou a sua obra venha a excluir. Então veja, turma, como aquele termo de uso que a gente geralmente nunca lê, ele é muito importante para a gente entender a nossa interação em relação ao conteúdo que a gente produz com a mídia. Então o Facebook, o Instagram, eles não são plataformas tão gratuitas assim. São gratuitas a partir do momento em que a gente usa, né? Eu posto uma foto agora, tô fazendo palestra na biblioteca, Leonília, te amo, aí eu posto aquela foto, massa. Aí, nesse caso, não paguei nada. Mas eles podem usar o conteúdo que eu produzo sem me pagar nada. Até o momento que eu excluo, salvo se alguém vier a compartilhar. E se alguém compartilhar, eles vão continuar podendo utilizar. E não só isso. Quando você assina o termo de uso, você está permitindo que a sua foto do perfil, que a sua identidade, os seus dados, e aí vem a Lei Geral de Proteção de Dados, que a gente pode falar no final da palestra, que a sua interação com aquela rede seja compartilhada com empresas. Olha o que eu estou falando para vocês. Toda a sua interação com a rede, ou seja, com o Facebook, com o Instagram, com o MySpace, toda a sua interação com a rede, você dá autorização para aquela empresa compartilhá-la, o que você faz, com as empresas, com outras empresas patrocinadoras. Então, eles fazem, através da inteligência artificial, através de vários robozinhos, eles criam o seu perfil, do seu gosto, o que você gosta, o que você não gosta. E eles juntam as suas informações que você alimentou quando faz o cadastro, eles pegam aquelas informações, pegam toda a sua interação com a rede e jogam e vendem para as empresas. E as empresas, em cima do seu perfil, eles publicizam questões para vocês. Então, a partir do momento que você vê duas postagens no Instagram, por exemplo, perceba que sempre a terceira, ou na maioria das vezes a terceira, é uma patrocinada. Aquele conteúdo patrocinado, ele está sendo disponibilizado a você, que provavelmente é diferente do que está sendo disponibilizado para mim, porque nós temos interesses diferentes. E aquele conteúdo está sendo disponibilizado para você não é por outro motivo. É porque você concordou que o Instagram, por exemplo, cedesse o seu perfil, tanto os dados cadastrais como a sua foto do perfil, e também cedesse a sua forma de interagir com aquela mídia digital para uma empresa. Essa empresa personaliza a forma de marketing para você. Então, o que aparece para mim não é o que aparece para você, porque a minha interação na rede é diferente da sua interação na rede, e vice-versa. Então, olha o que é que a gente cede para o Instagram, ou para o Facebook, ou para as redes sociais. A gente acha que é um serviço gratuito, a partir do momento que você pode se cadastrar, publicar foto, pode interagir com várias operações daquela mídia digital sem pagar. Contudo, pessoal, você cede para o Instagram a sua foto. Você cede para o Instagram, para as mídias sociais,
tudo que você cadastrou. Então, no cadastro lá, nome completo, nome do pai, nome da mãe, RG, CPF, você cede também a parte do orientação sexual. Então, você cede para a empresa, para a mídia social, fazer o que quiser. Então, elas podem vender para outras empresas e é assim que se ganha dinheiro. Dinheiro, muito dinheiro, como vocês sabem. Então, fica um pouco delicada a nossa interação com a rede. Exatamente, você vai, por exemplo, se você botar na lupa no Instagram, e vai aparecer stories ou perfis de pessoas que provavelmente estão lá por coisas que você curtiu. Se eu faço uma busca, por exemplo, eu vou seguir a professora Leonília, eu já sigo, mas deixa eu achar a professora Leonília aqui no Instagram. Quando eu for lá pesquisar, vai aparecer um monte de perfil de doces, porque eu interajo mais com páginas que mostram bolo, doce, não sei o que é uma coisa que eu gosto muito. Se você já é mais com perfil de musculação, provavelmente vai aparecer perfis de pessoas que fazem musculação, pessoas que têm mais essa vibe fitness. E não é por outro motivo. É exatamente porque a sua interação com a rede, junto com tudo que você cadastra lá, o Instagram e todas as outras redes sociais, eles podem vender para outras empresas e daí que vem aquele conteúdo patrocinado. Não é bacana que não é bacana a gente entender um pouco mais, às vezes fica um pouco assustador, né? O tanto de liberdade que a gente dá achando que é gratuito. Mas aí vem a Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma lei que entrou em vigor em 2018, mas só vai valer em 2021, e essa lei, ela protege um pouco mais os nossos dados. Isso, se não for alterado, vai acontecer só a partir de 2021. Então, é o tempo, né, de 2018 a 2021 que as redes têm para se adaptar a essa nova forma de proteger um pouco mais os nossos dados. Mas, por enquanto, essa lei não está valendo. Ela não está tendo eficácia, ela ainda está na vacatio legis, só entra em vigor em 2021. Então, enquanto essa lei não entra em vigor, significa que todos os dados que você compartilhou com essas redes sociais, achando que era gratuito, estão sendo vendidos para outras empresas, e é assim que essas empresas estão cada vez mais ganhando dinheiro. Professor, beleza, entendi, estou entendendo que qualquer criação do espírito humano, qualquer ideia que eu tenho, que eu coloco no meio, que é público, seja tangível, seja intangível, ganha proteção dos direitos autorais. Sim. Então você construiu um livro, você teve uma ideia de fazer um livro, uma poesia, um poema, colocou no papel, ganhou a proteção de direito autoral. Você teve a ideia de fazer uma coreografia, a partir do momento que você criou aquela coreografia, mesmo que intangível, aquela música, mesmo que intangível, ganha a proteção de direito autoral. Perfeito, professor, entendi isso. Entendi que o direito autoral, ele é um ramo da propriedade intelectual. Propriedade intelectual é um gênero que tem 2 espécies. Na Índia, que eu dei aula lá, tem 3 espécies, que eles falam muito de vacinas de ervas medicinais. Foi muito legal estudar a propriedade intelectual na Índia, mas isso é outra conversa. O fato é que no Brasil, a propriedade intelectual tem a propriedade industrial, que aí é marcas e patentes. Então, a marca Unifor, a marca Coca-Cola, essa aí é outra conversa. E aí tem também a questão tem a questão do direito autoral, que é toda essa criação do espírito humano. Então você entendeu que o direito autoral ele é um ramo da propriedade intelectual. E você entendeu que o direito autoral ele protege o autor em 2 vieses. O primeiro é o direito patrimonial. Então, se eu crio um conteúdo, se eu crio uma música, se eu crio uma poesia, se eu crio um programa de computador, você só pode utilizar se eu deixar. E eu posso deixar de maneira onerosa. Esse é o direito patrimonial. Ou então posso fazer como o Teatro Mágico, que é uma banda que cria música, mas permite que as pessoas divulguem de maneira gratuita. Isso é o direito patrimonial. Mas também o direito autoral não tem só o direito patrimonial, tem o direito moral. O direito moral, entre outros, é o direito de você reivindicar a paternidade da obra. Então, por mais que você, ao publicar uma foto no Instagram, renuncie o seu direito patrimonial, você está dizendo, Instagram, pode utilizar e não precisa me pagar nada. Professor, eu não fiz isso. Fez, quando você aceitou o termo de uso. Então, por mais que você tenha renunciado para o Instagram o seu direito patrimonial à obra, você não pode renunciar ao seu direito moral. O direito moral, aquela obra, entre outros, a sua reivindicação da paternidade. Então, o Instagram, quando for
publicar a sua obra de outra forma, usar a sua obra de outra forma, ele não vai te pagar, mas ele tem que dizer que aquela foto foi tirada por você, que aquele vídeo foi criado por você. Show! E, professor, eu, no meu trabalho de conclusão de curso, copiei o trabalho de conclusão do coleguinha. Opa! Eu, por exemplo, nas minhas disciplinas, toda semana, meu aluno, ele faz uma atividade. Toda semana, toda quinta eu faço uma atividade, ele me entrega até quarta-feira pelo Avo, toda vida. E aí eu passei um trabalho e o aluno foi na internet, copiou e colou. E puf, copiou e colou de um blog. Copiou e colou de algo que ele viu no Facebook. Copiou e colou algo que ele viu na mídia social, em alguma mídia social. Quando você faz isso, você tem que ter, quando você vai lá num blog, então eu pedi um trabalho, você foi no blog do João, copiou o texto do João e jogou lá. Para você fazer isso, você precisa ter a autorização do João para fazer isso. Então você tem que ligar, João, o professor Cine passou um trabalho sobre os mitos. Eu posso colocar aqui, eu posso usar aí de forma gratuita? O João, pode usar de forma gratuita. Eu vou até te mandar um e-mail autorizando. Massa. Você colocou lá. Mas o que você não pode deixar de colocar para mim é que aquele texto que você copiou e colou do blog do João foi criado pelo João. Lembra? O João está renunciando ao direito patrimonial, mas o João não pode renunciar ao direito moral. Então, quando ele te autorizou a colocar no trabalho que eu passei, o texto que ele escreveu no blog, ele renunciou ao direito patrimonial, mas ele não pode renunciar ao direito moral. De maneira que você tem que indicar que aquele texto todo, ele foi criado pelo João. Quando eu for corrigir, você vai colocar fonte, João. Aí eu vou dizer, poxa, então quer dizer que você não fez? Não, aí você vai ter problema na minha disciplina. Agora, se você não colocar que é o texto do João, e por acaso eu não descobri, porque hoje a Unifala tem ferramentas fantásticas, como o Turnitin, que até a querida Miriam dá um curso perfeito sobre isso, e ela falando a pronúncia dela de Turnitin, eu coloquei um aportuguesamento, um cearense mesmo, ela falou Turnitin, é tão bonito a Miriam falando. A Unifala tem parcerias com empresas que elas conseguem detectar o nível de similaridade de um trabalho com o que está na internet. Então, vamos supor que você resolveu colocar o texto do João, que você copiou num blog, colocou no trabalho e não indicou a fonte, e não indicou que aquele texto é do João. Você cometeu algum ilícito, alguma coisa errada? Sim. Você cometeu o crime de violação do direito autoral. Então, toda vida que você posta no Instagram uma música que não tem autorização do Instagram para usar, ou seja, você colocou uma música de fundo e o Instagram não tinha aquela autorização para usar, cada vez que você utiliza a obra de alguém, a criação de alguém, sem a autorização dela, ou sem indicar a fonte, você está cometendo o crime de violação de direito autoral. Então, se você baixou aquela música no Torrent, por exemplo, no ForShared, se você baixou aquela música de pirata na internet, se você comprou aquele DVD pirata, se você comprou aquele CD pirata, se você bateu xerox de um livro no trabalho, se você bateu xerox de um livro incompleto, se o professor, por exemplo, postou um livro nas redes sociais sem autorização do autor, ele, em tese, cometeu o crime de violação de direito autoral. Então, o crime de violação de direito autoral é você violar o direito do autor. Violar, primeiro, seja usando a obra sem o consentimento dele, ou violar com o consentimento dele, mas não indicando a paternidade da obra. Esse crime de violação de direito autoral, que ele é um crime que já foi cometido por todos nós, sem nem que a gente soubesse muitas vezes, ele estava presente no artigo 184 do Código Penal. E, a priori, a sua pena é só, aspas, até 1 ano. Mas se você fizer isso com intuito de lucro, a sua pena pode chegar a ser até 4 anos. Então, aquele cara que vende DVD pirata, a pena dele pode chegar até 4 anos. Veja que é uma infração de médio potencial ofensivo. É uma infração relativamente grave. Você vender DVD pirata, você utilizar a obra de alguém com intuito de lucro, seja o lucro direto ou indireto. Então, por exemplo, a partir do momento que você tem um hotel que está tocando música, e aquelas músicas você não está pagando ao ECAD, que é quem arrecada direito autoral para o músico, você, em tese, está cometendo crime de violação de direito autoral e sua pena pode chegar até 4 anos. Veja, então,
Como é grave você violar os direitos de autor? Se você pega uma música e faz um remix, então, surgiu a música Retrato. E aí essa música Retrato você achou muito bonita e você deu a sua versão sem autorização do autor, você está cometendo violação de direito autoral. Professor, então quer dizer que quando o Alok ele faz um remix lá das músicas, se não foi ele que criou aquilo, se ele está pegando músicas de terceiros e está construindo a dele, ele está violando o direito autoral se não tiver o consentimento dos autores? Sim. Professor, então quer dizer que quando a Ivete Sangalo canta a música do Caetano Veloso, sem autorização do Caetano Veloso, ela está violando? Tá. Por isso que esses artistas eles têm acordos entre si para que eles possam publicizar a música do outro sem que isso venha a violar o direito autoral. Professor, é muito sério, né, o direito autoral? É muito sério, e tudo isso está nos termos de uso do Instagram. E, professor, eu não posso usar nada de ninguém. Essa parte, quando você pode usar algo de alguém, uma obra de alguém, sem pagar direito autoral, sem o consentimento, é uma parte de limitação do direito de autor, que eu vou já conversar sobre isso. Eu queria conversar primeiro sobre ainda uma curiosidade, né, dos usos dos termos do Instagram. Vocês sabiam que Instagram, que Facebook, que YouTube, para você usar, você tem que ter no mínimo 13 anos. Caso você tenha menos de 13 anos, como tem as mini celebridades, né? Não sei se vocês... acredito que sim, vocês já ouviram falar na Juju Teófilo, que é uma fofinha, a coisa mais linda do mundo, que é a Juju Teófilo, ela tem 4 anos. O João Davi ele ficou muito famoso pela música Cuscuz com Ovo. Se a menina não me quer só porque eu como ovo. Então são mini celebridades, né? E que tem a Juju Teófilo 4 anos, o João Davi 5 anos, mas eles têm Instagram e têm milhares de seguidores. Como é que pode? Só uma curiosidade, se você tem menos de 13 anos e você quer ter um Instagram, você precisa colocar no Instagram, no perfil, na sua descrição, que aquela sua conta é gerenciada pelos seus pais. Então, quando você entra na conta do Instagram, por exemplo, ou do TikTok, ou dessas redes sociais, da Juju Teófilo, do João Davi, perceba, esta conta, vai ter lá escrito, esta conta, ela é gerenciada pela mãe da Juju, que é a tal, pelo pai da Juju. Então, os pais, se você tem menos de 13 anos, os pais, eles têm que tá lá, né, na descrição, que quem coordena aquele Instagram, quem gerencia aquele Instagram, é exatamente os seus pais. E aí, você pode perguntar, professor, quer dizer que toda vida que eu utilizar a obra de alguém, seja uma música, coreografia, um livro, uma poesia, uma foto, um vídeo, eu preciso pedir autorização do autor? Quase toda vida. A nossa lei do direito autoral, ela é uma lei muito restritiva. É a lei 9610 de 98. Quando eu digo que a lei do direito autoral ela é muito restritiva, significa dizer que ela traz poucos limites ao direito do autor. E o que são limites do direito de autor? São situações em que a gente pode usar a obra de outra pessoa sem o consentimento dela e a gente não vai violar direito autoral nenhum. Professor, você podia dar um exemplo de quando eu posso utilizar o vídeo, a música, o livro de alguém sem violar direito autoral, mesmo que eu não tenha o consentimento dela? Posso. Você vai poder utilizar a obra ou um livro sem consentimento do autor quando essa obra, por exemplo, cair em domínio público. Mas você vai utilizar aquela obra que caiu em domínio público, mas lembrem que você sempre tem que indicar a paternidade da obra. Por exemplo, ano 2018, saiu uma febre de reimpressões do livro Pequeno Príncipe. A própria Unifor, ela fez o teatro do Pequeno Príncipe. Por que se pôde fazer isso e por que teve essa febre em 2018? Porque em 2018 a obra O Pequeno Príncipe caiu em domínio público. Quando a obra cai em domínio público, significa que você pode, sempre indicando a fonte, utilizar, publicar, reimprimir aquela obra sem o consentimento do autor. Pode, professor? Pode.
Mas lembre que você sempre tem que indicar a paternidade da obra. Então, hoje, se eu quiser vender o livro O Pequeno Príncipe, eu posso imprimir aqui em casa, encadernar em forma de livro mesmo e vender aqui no interior. Não tem problema. Mas eu tenho que indicar de quem é o autor da obra, quem é o dono daquela obra, mas eu não preciso mais pedir autorização aos familiares dele para usar. Quando é que uma obra cai em domínio público? Uma obra cai em domínio público 70 anos após a morte do autor, só que esses 70 anos começa a contar do dia 1º de janeiro do ano seguinte à morte do autor. Então, se alguém, a Anitta, criou uma música hoje, por exemplo, a Adele criou uma música hoje, e se Deus quiser, elas vão viver ad eterno, né? Elas que eu digo assim, porque eu não desejo a morte de ninguém, Deus me livre. Mas vamos supor que elas vão viver no ano 3000. Aí elas viveram até o ano 2099. Quando chegar em 1º de janeiro do ano 3000, ou seja, no 1º de janeiro do ano subsequente à morte do autor, você conta 70 anos, nesses 70 anos os herdeiros vão usufruir do patrimônio gerado pelaquela obra, mas após 70 anos, aí outras pessoas podem usar aquela obra sem pagar direito autoral. Então a obra cai em domínio público após 70 anos. Quando é que a gente começa a contar esses 70 anos? No dia 1º de janeiro, no dia 1º de janeiro do ano após a morte do autor. Então isso é quando a obra cai em domínio público aqui no Brasil. Então, quando a obra cai em domínio público, você sempre tem que indicar a paternidade da obra, mas você pode usar aquela obra sem pagar direito autoral para ninguém. Você pode remixar aquela obra, você pode construir uma obra em cima daquela obra, sem pagar direito autoral para ninguém. Agora, essa é uma das limitações dos direitos autorais. Existem outras que estão no artigo 46 da Lei 9610 de 98. E essas outras são bem restritivas, tá? Por exemplo, para fazer minha tese de doutoramento, eu tive que citar várias pessoas. E eu não saí ligando de autor para autor, dizendo, por favor, eu posso usar a sua obra? Não fiz isso. Então, por que eu pude, na minha tese de doutoramento, utilizar o trecho de alguém, utilizar a obra que foi escrita para alguém, e eu não cometi nenhum tipo de crime? Porque a Lei dos Direitos Autorais, no artigo 46, ela prevê que você pode usar pequenos trechos da obra, sempre indicando a fonte. Então você pega um trabalho científico, está lá cheio de indicações, de publicações de outras pessoas, e você indica a fonte. Não tem o menor problema. Então, por isso que você pega aquela velha frase, né? O povo que quer postar e quer uma frase. Quer postar mostrando o corpo, quer postar mostrando alguma coisa, mas aí vai e coloca aquela frase filosófica. Será que a galera, quando posta no Instagram, no Facebook, aquela foto, que é dela, né? Que a gente já conversou sobre isso, mas coloca aquela frase de efeito, será que ela está violando o direito autoral? Na verdade, se ela colocar entre aspas, ou se ela indicar que aquele pequeno trecho foi pensado por alguém, isso não representa nenhuma violação ao direito do autor. Então, outra forma de você utilizar a obra de alguém sem pedir o consentimento dela é exatamente usando o pequeno trecho daquela obra e indicando a fonte, indicando quem é que fez aquela obra. O que, nesse aspecto, no meu ponto de vista, a lei dos direitos autorais, ela gera um problema muito grande para a sociedade, porque o que é pequeno trecho? É muito subjetivo. Então você pode achar que num livro de 1000 páginas, citar 5 páginas do autor é um pequeno trecho, porque o livro tem 1000 páginas, eu já posso achar que não, que já é abusivo você utilizar 5 páginas de um livro. Então veja que a lei do direito autoral, ela não é tão aberta assim. Outra limitação do direito de autor, e é só para a gente refletir, nessa época de pandemia, as aulas estão virtuais, os professores estão tendo cada vez mais profissionalizar o conteúdo midiático, então está tendo AVA, que a gente tem que postar. Será que eu posso postar um livro de alguém, da Marilena Chauí, do Nestor Távora, sem consentimento deles no AVA? Na verdade, pela lei do direito autoral, se eu fizer isso, eu estou violando o direito autoral. Eu só posso postar uma obra artística, científica ou literária dentro de uma comunidade de ensino, né, e sempre sem fim lucrativo, se for para deficiente visual, perdoe-me.
Então, só para deficiente visual é que eu estou autorizado a postar uma obra, desde que não tenha intuito comercial. Professor, e o deficiente auditivo? Pode? Não, a lei não prevê. Professor, e outro tipo de deficiente? Pode? Não, a lei não prevê. A lei só prevê a publicação de obra artístico, científico, literário, por deficiente visual, desde que não tenha intuito de lucro. Então, eu estou conversando sobre tudo isso só para vocês perceberem como a nossa lei de direito autoral ela é muito restritiva. Ela protege muito o autor, que, na verdade, o autor faz contratos com a editora. E quem, na maioria das vezes, goza do amparo da lei dos direitos autorais é o intermediário. É o intermediário entre o produtor do conteúdo e o público. Porque sempre tem as agências. Essas agências, Warner Bros., os agentes são os que mais gozam, porque no final das contas, por conta desse contrato, você ainda não tem sucesso, mas tem talento para escrever. Você procura uma agência, procura uma editora. A editora provavelmente faz até um contrato que não é tão benéfico para você, é mais para ela. Mas como é o jeito que você enxerga de se publicizar, se projetar no mundo, aí você assina esse contrato. Então, na grande maioria das vezes, quem é mais protegido pela lei de direito autoral, quem é? É a editora, o intermediário, e não o próprio autor. Mas, de todo modo, a gente tem uma lei de direito autoral muito protetiva, muito restritiva, que tem poucas limitações. As limitações são as que estão no artigo 46, que são pouquíssimas. Eu dei 3 exemplos. É também a questão de entrar em domínio público. Eu dei 2 exemplos e também a questão de entrar em domínio público. Mas não tem muitas limitações. Ou seja, na grande maioria das vezes que você vai utilizar o conteúdo de outro, você tem que pedir autorização a esse outro. E sempre, sempre, sempre tem que indicar a paternidade da obra. Se você não fizer isso, você pode estar incorrendo num crime, ou seja, pode estar cometendo criminalmente o delito de violação de direito autoral, que está no 184 do Código Penal. Turma, eu fiquei de terminar a minha palestra 10h30. Aí eu fui aqui até 10h25 para poder ver se vocês têm alguma dúvida, para poder tirar. Eu espero que vocês tenham entendido tudo, mas deixa eu ver aqui o que é que vocês escreveram para eu poder tirar essas dúvidas. Pergunta, eu vou aqui para Morgana. A Morgana diz assim, Herculano, Genete, oi pessoal, show. Turma, deixa eu ver aqui da Morgana. Muito interessante, vi recentemente que o presidente Trump teve um vídeo removido do Twitter por infringir direitos autorais. Morgana e todo mundo, agora vocês já sabem por quê, por qual motivo você tem ou a sua conta bloqueada ou o vídeo impedido, né? O vídeo pode ser impedido ou pela violação de direito autoral, ou mesmo por violar uma norma de conduta. Está agredindo alguém, está difamando alguém, está injuriando alguém, é um vídeo com conteúdo racista, é um vídeo com conteúdo difamatório, aí, nos termos de uso dessas redes sociais, eles permitem que a rede social bloqueie aquele vídeo ou mesmo bloqueie a conta. A Marisa, isso quer dizer que eu posso citar algo disponibilizado nas redes sociais, desde que eu cite a fonte. Isso, Marisa, mas aí você encontra o problema. O problema é que a lei permite que você cite pequenos trechos. O que é pequeno trecho? Aí é onde a gente vai ter que analisar cada caso a caso. O formulário está com erro, está pedindo permissão, pedi tal, aí eu também consegui preencher. Deixa eu ver se tem outra dúvida, turma. Se alguém quiser ligar o microfone também para perguntar, não tem problema não. Receberemos a gravação. É muito delicado isso, porque deixa a população vulnerável. A Janete falando, o problema não é mesmo preenchendo tudo para permissão. Vocês estão falando aqui do formulário, né? Aí a Daniele, praticamente vendemos nossa alma para as redes quando aceitamos os termos de uso. É mais ou menos isso, viu, Daniele? Mas pelo menos você pode excluir o conteúdo se ninguém tiver compartilhado, você cessa eles poderem utilizar. Mas o seu cadastro, tudo que você está sendo compartilhado. Professor, com licença. Claro, Vitória. Bom dia. Bom dia. E se a obra pertencer a 2 pessoas diferentes e uma quiser usar isso, como é que fica o direito autoral da outra pessoa? É a coautoria, os dois têm que permitir, quando é uma obra em conjunto. Que aí é o grande problema que está havendo com a Ana Vitória e o Thiago York. Porque eles construíram a música juntos e a Ana Vitória quer continuar cantando e o Thiago York não quer mais. Então, o grande problema que está havendo é exatamente isso. A obra em conjunto, em coautoria. Se um não quer, não vai poder. Deu para entender?
A Leonília pergunta, poderíamos dizer, professora Leonília, poderíamos dizer que no Brasil as leis de direitos autorais estão sendo mais acionadas após o aparecimento das redes sociais? Professora Leonília, assim, teria que ter uma pesquisa mais científica para a gente afirmar isso, mas com base no que está notando, sem sombra de dúvida, porque essa sociedade da informação, e principalmente após o aparecimento das redes sociais, tem se produzindo muito mais conteúdo. Pensem aí o tanto de conteúdo que vocês produziram, que vocês viram no Instagram só ontem, que a gente estava na independência, que a gente estava no feriado, em tese mais descansando. Imagina o quanto de conteúdo foi produzido, quanto de conteúdo está sendo produzido nesse exato momento, quantas pessoas estão postando vídeo, estão postando texto, estão postando blog. Então, realmente, quanto mais facilitam os meios das pessoas produzirem conteúdos, mais a necessidade de utilizar a lei de direitos autorais, professora, sem sombra de dúvida. O Paulo, professor, um texto que encontra-se na internet, eu posso utilizar parte do texto sem pagar direito autoral? Pode, Paulo, é isso que a gente conversou. Pode usar pequenos trechos desse texto e nunca vai poder deixar de indicar a fonte, tá, Paulo? Raimunda, professor, eu posso copiar e depois colar a minha opinião? Pode, dessa mesma forma que eu falei com o Paulo. Você copia esses pequenos trechos, indica a fonte e pode dar a sua opinião. Alguém quer falar? Professor Sidney? Oi, professor Mário do Carmo. Tudo bom, querido? Tudo. Parabéns aí pela brilhante exposição, como sempre. Eu fiquei com uma dúvida aí a respeito da nossa plataforma Avon. Você falou que, no caso, só poderia disponibilizar as obras, no caso de, se fosse para deficiente visual e sem lucro, né? Isso. Quer dizer que eu não posso compartilhar, mesmo colocando a fonte, vamos supor, um mapa mental, alguma coisa do professor Nestor Távora, do professor Guilherme Nucci, alguma coisa para os alunos, mesmo que colocando aquela fonte ou alguma coisa adaptada. É isso? Eu entendi direito? Pronto, professora Maria do Carmo, você entendeu perfeito. Se você quer colocar pequena parte da obra, pode, desde que você indique. Então você ele pegou o livro do Nestor Távora, viu lá um mapa mental legal, coloca e indica que é do Nestor Távora. O que não dá para fazer, professora Maria do Carmo, é colocar a obra toda. Então, por exemplo, se você acessar a minha biblioteca, na biblioteca digital, você vai poder ter acesso a vários livros. Por quê? Porque a Unifor paga uma plataforma, que é a minha biblioteca digital, que aí essa plataforma tem os direitos autorais, os direitos patrimoniais do autor, e aí essa plataforma, ela permite que a gente acesse o livro. Mas você também não consegue baixar o livro para o seu computador. Por que você não permite? Porque o contrato que a Unifor tem com a minha biblioteca, nesse contrato não se permite baixar o livro. Mas vamos supor que permitisse. Então a Unifor resolveu fazer um aditamento ao contrato e permitia baixar o livro. Provavelmente vai permitir baixar o livro só para mim, ou então só para você. Se eu baixei o livro, então eu compro a música no iTunes, só para vocês entenderem. Comprei uma música no iTunes, baixei para o meu dispositivo, eu não posso compartilhar essa música para outras pessoas. Não posso, porque senão eu estaria violando o direito autoral. Então, professor Maria do Carmo, é isso mesmo, não dá para publicar a obra toda, dá para publicar parte da obra indicando a fonte. Ah, ok. Obrigada, professor. Um abraço. Valeu, querida Maria do Carmo. E assim, eu pego até o comentário da professora Maria do Carmo, sempre muito relevante, exatamente para discutir como a gente precisa discutir, talvez, né, um aprimoramento dessa lei, principalmente porque a gente está em pandemia. Será que não seria o caso da gente permitir a publicação de obras, já que a gente está nesse momento? Então, assim, a lei é de 98, ela tem sido pouquíssimo atualizada, e o mundo é outro. Cada vez mais está no ano 2000, vai para 2021, num mundo de muito mais produção de conteúdo do que era antigamente. E de um mundo de mais peculiaridade, né? Como é o caso dessa pandemia. Pronto. Aí, professor, já foi. Aí, professor, e em relação a trechos de texto? Pode, trechos, né? Pequenos trechos, que é o que a lei fala, que é um problema. Aí, que é um problema porque ela não define o que é pequeno trecho. Querida Miriam, já são 10h31, se você quiser que eu acabe, ou eu posso só terminar de responder? Sidney pode responder mais algumas, tá? Perfeito. Estamos aqui. Tu me avisa. Aí, Okay. Mas eu acho que eu estou acabando. A Cristiane, bom, o exemplo, se eu conseguir uma autorização, deixar autor, verbalmente não escrita, então deixa autor. Pode voltar atrás em relação ao direito moral? Lembra, direito moral, que é o direito à paternidade da obra, é irrenunciável. Eu não posso fazer um texto e entregar, vai Miriam, publica como se fosse teu. Tem a discussão dos autores fantasmas, que seria outra discussão que a nossa lei, ela não atende os autores fantasmas. Autores fantasmas é aquela pessoa que escreve para outra pessoa levar o crédito.
aí é outra discussão, mas pela nossa lei, tirando essa questão dos autores fantasmas, que depois, em outro momento a gente pode discutir, eu não posso escrever um texto e entregar para a Miriam publicar como se fosse dela. Esse é o direito moral, o direito à paternidade. Nem que eu queira, eu posso fazer isso. Mas o que é que eu posso fazer? Eu posso autorizar que você utilize a minha obra sem me pagar nada. Eu posso renunciar ao direito patrimonial. Então, se você conseguir uma autorização do autor verbalmente para usar a obra e não pagar nada a ele, massa, pode. Se ele voltar atrás, você tem que retirar. Por isso que a gente do direito tem uma formalidade que às vezes fica chata, mas essa formalidade ela é necessária para evitar problemas futuros. Aí a Lara, quando faz uma citação, não estaria correto? Deve pedir. Não, a citação, se for de pequenos trechos, não tem problema, como a gente já conversou. Que professor excelente, muito obrigado, bom dia. Morgana, e no caso das obras adaptadas, se, por exemplo, eu fizer um cordel sobre uma obra de domínio público, pronto. Se eu pego uma obra de cordel que já está em domínio público e crio uma nova versão, aquela nova versão é minha. Mas eu não posso me opor, eu posso usar o direito autoral decorrente daquela nova versão da literatura de cordel que já está em domínio público, Morgana. Mas eu não posso me opor que outras pessoas, como a Miriam, como a professora Leonília, utilizem aquela mesma obra. Por isso que aquelas músicas clássicas têm várias versões. Então, por exemplo, eu sou um cantor, quero fazer sucesso, o Boyce Avenue. O Boyce Avenue, ele vive cantando música de outras pessoas, mas porque ele tem autorização dessas outras pessoas que ainda está, né, vigorando direito autoral. Mas o cara do Boyce Avenue, ele pega uma música bem antiga do Frank Sinatra, que já está em domínio público. Quando ele cria aquela música novamente, ele faz aquela releitura daquela música, ele goza de direito autoral sobre aquela música. Mas ele não pode se opor que terceiros façam a releitura dessa obra do Frank Sinatra. Então eu pego uma obra que já está em domínio público, posso fazer a minha leitura daquela obra, a minha obra em cima daquela obra, gosto de direito autoral daquilo, mas não posso me opor que terceiros utilizem aquela obra. A lei prevê isso. O artigo 46 é da limitação, direito autoral. Eu já tenho que acabar, né, Bruna? Não tem problema, não. Professor, só para lembrar para o pessoal de preencherem o formulário, tá bom? Porque isso vai... a partir desse formulário, vocês vão conseguir participar dos sorteios. A gente vai ter 2 sorteios hoje. Daqui a pouco a Miriam vem explicar melhor como que vai ser. E também para a emissão de certificados, tá bom? De antemão, professor, gostaria de agradecer muito por todas essas informações. Foi uma palestra riquíssima, vários elogios aí no chat, todo mundo adorou, foi muito bom. E também de convidar para uma próxima, né? Nós da Unifor gostamos muito desse assunto, é um assunto muito importante, que tem muita relevância, a gente precisa saber nesse mundo que a gente vive. Então, é isso, Miriam, você pode vir aqui só explicar o sorteio para o pessoal? Olá, gente, bom dia, tudo bem? Eu acho que nós temos aqui, né, uma oportunidade de ouvir o Sidney falando, e eu já ouvi várias vezes, e é sempre um prazer, ele aceitou o nosso convite para participar da abertura da Semana da Biblioteca, e deixou tudo mais bonito nessa terça-feira pós-feriadão, né? O sorteio vai acontecer com base na lista de frequência que vocês, né, estão... Aliás, que nós já disponibilizamos e que vocês estão preenchendo. Vai ter gravação da palestra, sim, já está na TV Unifor, e também nós vamos mandar posteriormente. O sorteio vai acontecer pelo sorteador, eu vou pegar todos os números, né, que foram das pessoas que preencheram o formulário, tá? Então, pronto, pessoal. Aproveitem os últimos minutinhos para preencherem, não perderem o sorteio. Professor, muito obrigada pela sua participação. Eu também quero agradecer o apoio do marketing da Universidade de Fortaleza, da TV Unifor, da coordenadora do curso de eventos, a professora Milena, e também dos estudantes do curso de eventos, o Adriano e a Grazi, todo o pessoal da biblioteca. Fiquem ligados na programação, no nosso blog da Biblioteca Unifor, toda a programação está lá. Ainda hoje teremos treinamento, live, muita coisa bacana durante esses 3 dias, tá bom? Perfeito, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado, Bruna, muito obrigado, Miriam, muito obrigado, professora Leonília, professora Maria do Carmo, todo mundo. Perdão não continuar respondendo as perguntas, mas outra oportunidade a gente conversa mais. Fiquem com Deus, tudo de bom e aproveita a Semana da Biblioteca, tá bombando. Só palestra maravilhosa. Já tem a querida Miriam falando. Ela é demais, pessoal, sério, não percam. Vou indo por aqui, tchau, tchau.
Tchau, pessoal. Bom dia. Gente, fiquem aqui na sala um pouquinho que eu vou realizar o sorteio agora, tá? Vou projetar aqui no sorteador. Nós temos 109 respostas e eu vou sortear 2 números. Número 40, ou pelo 82, está mais próximo. A Irani. Irani, você ganhou um kit, tá? Da biblioteca, em parceria com o marketing da Unifor. E o outro número foi o 47. E foi o Paulo César, que é nosso aluno do curso de Direito. Eu vou entrar em contato com vocês para passar melhores informações, tá? Quero agradecer a presença de todos e a presença da Bruna, que deixou tudo mais bonito também nesse evento da Semana da Biblioteca. Bom dia a todos.